Vamos conversar com o senador Alessandro Vieira. Senador, boa noite, bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, senador? Boa noite, estou ouvindo e vendo muito bem. Prazer estar falando contigo. Prazer é todo nosso, senador. Vamos lá. Senador, a CPI começou focando muito, no possível gabinete paralelo e nas eventuais consequências aí com a negação da vacina por muito tempo. Mas da semana passada para cá, a gente que tem acompanhado cada minuto ali da CPI, parece, eu reitero aí o verbo, que tinha uma motivação financeira para a vacina X, em detrimento da Y, por processo com intermediadores. É por causa dessas novidades todas, que tem a ver com o tal caminho do dinheiro também, que a CPI precisa de mais tempo? A CPI precisa de mais tempo porque os casos e os fatos são muito graves. Nós temos já mais de 1,5 TB de documentos obtidos pela CPI que precisam de análise e a cada momento surgem novos indícios, como você bem falou, inclusive de um possível cometimento de corrupção. Isso exige a apuração, a gente não pode paralisar a CPI no meio e, infelizmente, a gente não teve o trâmite normal de um pedido de prorrogação que já tem mais de 1/3 das assinaturas de senadores. Nesse momento, o senhor acha que é mais importante a gente puxar as pontas do caminho do dinheiro para todas as tratativas da Covaxin, apesar de tudo que já foi revelado, ou para essa história toda que muitas vezes é meio bizarra, me perdoem a palavra, mas pelos elementos complicadores, pelos personagens que surgem das 400 milhões de doses da AstraZeneca e das tratativas dela, senador? A gente vem ancorado no passo a passo da investigação. Primeiro tudo foi provar que o Brasil se omitiu para adquirir vacinas e adotar procedimentos conforme o resto do mundo. Fornecedores confiáveis levaram quase um ano para ser atendidos pelo governo brasileiro. E outros fornecedores, pelo contrário, tiveram um processo bastante acelerado. O caso que envolve a Bharat Biotech precisa para a venda da vacina Covaxin chama muita atenção. Uma vacina mais cara, com tramitação mais rápida, com uma série de problemas. Nos mesmos moldes, inclusive com figuras ligadas à mesma empresa, nós temos uma tentativa de compra da vacina produzida pela chinesa CanSino, através da Belcher, do Paraná. E uma terceira situação que surge é essa absolutamente inusitada, do que parece ser uma tentativa de estelionato por parte de pessoas de fora e de dentro do Brasil e que acaba encontrando com um pedido de corrupção em pleno Ministério da Saúde. Tudo muito grave, tudo exige uma apuração cuidadosa, mas sem perder o foco. O Brasil errou demais e, por conta desses erros, nós perdemos centenas de milhares de vidas que poderiam ser salvas. Sim, continuamos perdendo vidas, infelizmente, senador. Senador, os nossos analistas participam da entrevista. Renata Agostini, por favor, chega na conversa, Renata. Senador, boa noite. Esse caso da rachadinha, que inicialmente envolvia ali o senador Flávio Bolsonaro, então o deputado estadual Flávio Bolsonaro, ele é de fácil conexão, as pessoas entendem do que se trata. Hoje eu tentava conversar ali com alguns líderes no Congresso, especialmente ali na Câmara, justamente para saber se esse fato novo, ligando ao presidente Jair Bolsonaro, havia um entendimento de que podia ali mover as forças políticas, especialmente do Centrão. E eu ouvi a seguinte avaliação: olha, no caso do cheque depositado na conta de Michele Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal acabou enterrando, isso foi logo hoje. Ali você poderia ter uma prova, nesse caso é um relato, seria ainda mais fraco. Por que eu trago essa observação? Porque parece que ali no Centrão ainda há um ceticismo em relação a abraçar de fato esse tipo de investigação. O senhor está sentindo esse mesmo tipo de resistência hoje no Congresso? É muito improvável você ter uma iniciativa do Centrão para apurar um caso de rachadinha. Rachadinha, como dizia de forma bem objetiva meu amigo Major Olímpio, falecido pela Covid, é coisa de ladrão. É coisa de gente que rouba dinheiro público, dinheiro que é pago em salário de servidores e que volta para o bolso do parlamentar, do político de plantão. É coisa muito séria. Os relatos que surgiram hoje, através da matéria feita pelo UOL, são muito importantes, são muito graves, e precisam ser investigados, apurados, para que você possa ter comprovação. Não é uma investigação de alta complexidade, eu posso dizer com a experiência, enfim, da minha profissão como delegado de polícia há quase 20 anos. É uma investigação que vai ter dados bancários de movimentação financeira, isso não é tão demorado, e alguns depoimentos. Mas muito rapidamente você vai poder saber se é verdade que
que o então deputado federal, Jair Bolsonaro, juntamente com seus filhos, também parlamentares, exercia uma espécie de holding da rachadinha. Precisa ser investigado. Mas o senhor acha que não misturar, né, na CPI da pandemia, né? O senhor tem que ser caminhos separados, né? Não tem nenhuma conexão. Inclusive, eu apresentei hoje um pedido de CPI específica para cuidar desse caso, porque não cabe querer trazer essa situação para dentro da CPI que apura omissões e ações na pandemia. Está muito fora. Sim, a gente está repercutindo, inclusive, a manifestação do relator, o senador Renan Calheiros, e também o pedido que o senhor fez. Senador, vamos conversar mais, então, colocando todos os nossos analistas. Claro, Renata, se você quiser reiterar aí na pergunta, fica à vontade, mas já coloco também agora o Yuri Pita para conversar com o senador Alessandro Vieira. Yuri? Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, senador. Obrigado por estar conosco. Queria ouvi-lo um pouco sobre o cenário geral, quer dizer, o Senado já com a CPI da pandemia, com bastante informação, como o senhor mesmo disse, 1,5 TB de dados para serem analisados e com um protagonismo bastante grande. E agora o senhor apresenta um outro pedido de CPI relacionado a esse caso das rachadinhas. O Senado está ocupando um espaço ali de fiscalização mais intensiva do governo federal e a Câmara está perdendo esse espaço. Como é que o senhor avalia esse cenário político em que o Senado está bastante intenso nessas ações de fiscalização e a Câmara acaba ficando em segundo plano nesse papel? Apurações desse tipo, Yuri, exigem uma independência elevada, uma condição, uma segurança para fazer esse trabalho de investigação e de apuração. Eu acredito que o Senado, pela expressão que tem, pelo tamanho que tem mais condições efetivamente para fazer esse tipo de apuração. A Câmara dos Deputados é mais permeável às pressões e aos contatos com o governo federal. Os senadores conseguem manter um distanciamento que, nesta hora, é muito oportuno. Sim. Molica, chega na conversa. Molica, por favor. Senador, boa noite. Eu queria, sobre essa sua proposta da CPI das rachadinhas. Na CPI da pandemia, há uma discussão sobre a possibilidade de se investigar ou não o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República. Na proposta da CPI das rachadinhas, o senhor cita especificamente o presidente Jair Bolsonaro, ainda que, na época, ele exercendo o mandato de deputado federal. Há também uma outra questão, que a Constituição brasileira diz que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Pergunta, a CPI teria como investigar o presidente Jair Bolsonaro neste momento? Sim, o entendimento que temos, juntamente com a equipe jurídica, é de que é possível sim fazer a investigação. O ex-procurador Cláudio Fontelli citava sempre que a responsabilização acontece, ela tem início com a denúncia pelo Ministério Público. A investigação não, é um processo preparatório. E no caso específico que nós estamos colocando, da CPI das rachadinhas, são fatos que aconteceram enquanto Jair Bolsonaro era deputado federal, não presidente da República. Não há nenhum motivo para se encontrar nisso alguma restrição. São fatos graves de repercussão nacional que exigem uma atenção por parte do Senado para que a gente possa ter o esclarecimento. O Brasil precisa saber quem é Jair Bolsonaro, como ele trabalhou esse tempo todo e se é verdade esse tipo de acusação gravíssima de desvio de recursos públicos. O senador é sucinto nas respostas, mas muito cirúrgico, objetivo, então dá para a gente fazer mais uma rodada e uma qualidade, tá? Não é crítica, não. É bom, porque daí a gente consegue abordar bastante. Senador, o senhor disse que o senhor foi 20 anos delegado de polícia, é isso? 20 anos? Então, isso, exatamente, 20 anos. Muitas vezes o tete a tete, o olho no olho, são reveladores, né? E derrubam narrativas ou reafirmam. A CPI precisa das tais acariações? Quais seriam as 2 ou 3 principais, se o senhor acha que precisa? Entre quem que poderia dar mais luz, por exemplo, a toda essa questão aí da prioridade em relação à vacina A ou B, da negociação dos intermediadores e, especialmente, do timing do governo para ir atrás de vacina? Mona Lisa, eu não gosto muito do uso da ferramenta da acariação, porque ela envolve algumas variáveis que não são necessariamente ligadas à verdade. Muitas vezes, autocontrole, uma capacidade de mentir maior, acaba se sobrepondo naquele momento ali. Eu prefiro confrontar os depoimentos com o conteúdo de outras formas de investigação, quebra de sigilo, documentos apresentados. Isso é suficiente. Eu vou lhe dar um exemplo concreto. Quando o general Pazuello, Eduardo Pazuello, ministro da Saúde,
aponta que não fez o cancelamento da Coronavac após aquele discurso destrambelhado de Jair Bolsonaro, e você confronta isso com a documentação, porque nós temos uma apresentação que ele faz do Programa Nacional de Imunização em meados de dezembro, e ele não faz a inclusão da Coronavac. Quer dizer, a Coronavac foi excluída efetivamente do Plano Nacional, e isso foi feito por determinação política do Presidente da República. Então, não precisa da cariação. Eu faço isso por outros meios. No caso hipotético de uma cariação, você vai ter um evento mais midiático, não necessariamente vai ter condições de trazer boas provas para o que a gente precisa e pode acabar desviando o foco. Então, eu não recomendo, mas vários colegas defendem essa realização de acariações. Sim, obrigada. Eu estava pensando que o senhor ia ser a favor da cariação. Olha como pergunta é libertadora. A gente vai com uma intenção na cabeça e ouve o contrário. Muito obrigada, inclusive, por explicar nessa argumentação do senhor. Claro, faz todo sentido o que eu acabei de ouvir. Renata, como eu emendei na sua pergunta, você quer fechar a entrevista com algum apontamento ainda sobre aquela questão? Quero uma avaliação mais ampla, Mona, se me permite, do senador, do momento político. Tem muita gente, especialmente da oposição, que olha o que está acontecendo agora com investigações de corrupção no Ministério da Saúde na pandemia, esse caso da rachadinha que volta, a crise na saúde, aumento da rejeição do presidente em pesquisas e vê esse como o pior momento do governo até agora. Esse é o entendimento do senhor e por quê? O governo enfrenta dificuldades políticas, né, mas mais importantes são as dificuldades administrativas do governo. Né? O governo até hoje não tem uma política de combate à pandemia. Se você pergunta ao atual ministro, Queiroga, e pede para ele elencar quais são as medidas, quais são as providências e qual foi a base técnica para fazer isso, ele é incapaz. O governo não tem. O governo não tem uma política de retomada econômica consistente. Nós não sabemos como é que vamos resgatar os empregos, como é que ele vai recuperar essa massa de pessoas que passaram pela doença e estão em recuperação. Então, é uma catástrofe administrativa, gerencial. E, além disso, claro, a falta de recursos básicos para a pessoa se manter vai ter repercussões, no final das contas, políticas. Mas acho que isso talvez tenha um tempo para a recuperação do governo. O que não tem tempo para recuperar são as vidas perdidas, os empregos e a saúde dos brasileiros. Esse é o verdadeiro drama.